Olá pessoal, nós somos alunos de Processos Químicos da FATEC Campinas e nós recebemos uma amostra de desconhecida de corante de uma empresa de isotônico. Segundo o laudo da empresa, a amostra de corante possui uma concentração entre 0,2 e 0,4. Então, a partir de uma análise quantitativa, utilizando o espectrofotômetro UV-Vis, nós vamos determinar essa concentração. O primeiro passo é preparar nossos pontos de referência. Para essa curva, nós preparamos 5 pontos e pesamos uma variação de 0,1 a 0,5 gramas do corante puro e completamos o volume em balões volumétricos de 1 litro. Agora, nos balões volumétricos, nós temos 5 concentrações conhecidas. Com as soluções prontas, vamos direto para o espectrofotômetro. Antes de registrar as soluções coloridas, o equipamento foi calibrado com um branco, que é apenas o solvente puro, para zerar o aparelho. Olhando ali na parede, nós temos a referência exata do comprimento de onda ideal para cada cor, garantindo que a leitura seja feita na faixa de máxima absorção do nosso corante. Agora que já medimos na máquina a absorvância de cada amostra, ou seja, o quão forte a cor vermelha estava em cada vidro, a gente pode seguir para o próximo passo. Esses valores aqui são das amostras que a gente já conhece. O X está representando a concentração de cada uma delas, ou seja, é aquela massa que a gente pesou na balança lá no começo. Depois, essa quantidade, essa massa de corante foi diluída em 1 litro de água, por isso a concentração é medida em gramas por litro. Ou seja, quantos gramas de corante em pó existem em 1 litro de água? Então, a gente tem 0,107 gramas por litro, 0,20 gramas por litro e por aí vai. Já o Y representa a absorvância de cada uma das amostras, que são valores dados pela máquina, que mediu quão forte a cor estava em cada vidro. Olhando os valores, a gente pode perceber que quanto maior a concentração, maior a absorvância. Isso faz todo sentido, porque quanto mais corante estiver na água, mais intensa fica a cor dela. Esses números, organizados em duplinha, sendo um valor de concentração e um de absorvância, formam pontos em um plano cartesiano. Então, ao todo, teríamos 5 pontos aqui. Se a gente colocar todos esses pontos em um gráfico, dá para perceber que eles formam quase uma linha reta. Quando os pontos formam uma reta, podemos criar uma fórmula que funciona como uma regra para descobrir qualquer valor. Essa fórmula é chamada de equação geral da reta, e ela é y é igual a vezes x mais b. Nessa equação, a gente já sabe que o y é a absorvância e o x é a concentração. Mas agora vamos focar nessa amostra desconhecida aqui embaixo. Vamos usar essa equação para descobrir justamente esse x, que é o nosso mistério, a concentração final dessa amostra que queremos encontrar. Então agora a gente precisa entender o que significam as outras letras da fórmula. O A representa a inclinação da reta, ou seja, o quanto a reta está subindo, o quanto ela sobe. E o B representa onde a reta começa, é o ponto de partida, quando a água ainda está sem corante nenhum. Em outras palavras, o B é o ponto onde a reta cruza o eixo Y do gráfico. Então, para determinar a concentração dessa amostra desconhecida, a gente dividiu em 4 passos. O primeiro passo é encontrar o valor do A, que é chamado também de coeficiente angular. Para isso, a gente vai pegar então 2 pontos da tabela. Vamos escolher então o ponto 1, 0,107 de concentração e 0,145 de absorvância, e o ponto 5, sendo 0,501 de concentração e 0,657 de absorvância. Então, no ponto 1, a gente tem o x1 e o y1, e no ponto 5, o x2 e o y2. Para começar, a gente tem que fazer uma pergunta. Quando o x aumentou, quanto o y aumentou? Para descobrir isso, a gente tem que calcular a diferença entre os valores de y e a diferença entre os valores de x, e depois dividir uma pela outra. Então, fica y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, A vai ser igual a 0,657 menos 0,145 dividido por 0,501 menos 0,107. Fazendo as contas, o valor final de A deu 1,299492. Isso quer dizer que para cada passo que damos no x, o y sobe cerca de 1,29. O segundo passo é encontrar o valor de b, que é o início da nossa reta. Então, para isso, a gente vai isolar o b na equação geral. Ele fica sozinho no lugar dele, continuando positivo, e o ax vai para o lado do y. Ele trocou de lado na igualdade, então muda o sinal do valor. Aqui estava positivo, foi para lá, ficou negativo.
Então, a equação ficou B é igual a Y menos A vezes X. Agora, a gente só vai substituir os valores usando os dados do ponto 1. O ponto 1 está aqui em cima, então esse é o X e esse é o Y. Então, vai ficar B é igual a 0,145, nosso Y, menos A, que a gente tinha descoberto o valor aqui em cima, então 1,29, vezes 0,107, o nosso X. Então, o resultado disso dá 0,005954. Esse é o valor do B. O terceiro passo é montar a equação final da nossa reta. Então, a gente vai usar de base a equação geral da reta. E para isso, é só substituir, já que a gente já sabe os valores de A e de B. Então, só colocar na fórmula geral. Fica, então, y é igual a 1,29x mais 0,0059. Esse x é o que a gente vai descobrir agora. Essa equação da reta que a gente obteve, então, é como se fosse a nossa regra matemática, que relaciona concentração e absorvância. Agora, o quarto e último passo é finalmente descobrir a concentração da nossa amostra desconhecida. Voltando aqui na tabela, então, a gente pode ver que a absorvância dessa amostra medida pela máquina foi 0,425. Então, é o nosso y. Então, substituímos esse valor na equação e isolamos o x. A fórmula fica, então, x é igual a y menos b dividido por a. A gente já tem todos esses valores, então podemos descobrir esse x aqui, que é a nossa concentração. Vai ficar x é igual a 0,425 menos 0,0059 dividido por 1,299492. Fazendo as contas, então, o valor de x dá 0,322469. Isso significa que em 1 litro da nossa amostra desconhecida existem aproximadamente 0,322 gramas de corante dissolvidos. Ou seja, a gente conseguiu descobrir a concentração da amostra usando apenas a intensidade da cor medida pela máquina.